58, o último versículo do capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 58. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, Deus, e que nessa noite, mais uma vez, como o Senhor sempre, ó Pai, faz nesse lugar, que nós possamos, ó Pai, sair daqui com a Tua palavra, Senhor. Agora, Deus, amado Deus querido, porque nós sabemos que não adianta nós termos com a palavra, ouvir e largar de lado, Senhor, porque um dia seremos cobrados por aquilo que foi ensinado no Teu altar e não foi colocado em prática. Então, ó Deus, faz de nós praticantes a Tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou repetir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. O apóstolo aqui, ele está falando ao povo de Corinto, está ensinando ao povo de Corinto. Por quê? Porque certamente devia ter um povo inconstante e fraco. Ele começa falando que o crente tem que ser firme e constante e mais, sempre abundante na obra do Senhor. Ou seja, envolvido com as coisas do Senhor, envolvido, querer estar dentro, entender, ajudar, fazer a obra do Senhor avançar. O apóstolo está ensinando, está falando isso, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz em prol da obra de Deus, todo o nosso envolvimento com a obra de Deus, ela não é vão, ela não está passando, como diz aí, né? Fora, não está passando batido. Deus não está com o olho fechado para quem tem envolvimento, para quem tem amor, para quem tem carinho com a sua obra. Deus não está com os seus olhos fechados. Nós temos que ser firmes e constantes. Nós estamos muito preocupados com o nosso dia a dia, com os nossos problemas, com a nossa situação, mas nós não estamos preocupados em ser firmes e constantes. Aí a gente entra naquilo que eu acabei de falar aqui na oferta. A gente está hoje aqui no Rio de Janeiro, como está passando aí para todo lugar. Hoje aqui no Rio de Janeiro está frio, bem frio, olha lá para o Rio de Janeiro, e está o dia chuvoso. Choveu o dia todo. O dia está convidativo a ficar no chocolatinho em casa, deitado na cama, assistindo televisão. O dia está convidativo para isso. A verdade é essa. Está convidativo para isso. Não adianta a gente pensar, eu vou sempre na igreja, hoje Deus vai entender. Hoje Deus vai entender, o dia está meio complicado, está chovendo, irmão, firmes e constantes.
firmes e constantes. Constância é uma coisa que você não para de fazer. Constância é uma coisa que você faz dia após dia. Constância é uma coisa que não tem interrupção, que você não pode parar. É isso. E para você ser constante, você tem que ter firmeza. Você tem que ter firme. Você tem que ter firme para assim, não, eu preciso ter constância. Então hoje o dia está assim, hoje está chovendo sim, mas eu preciso ter constância. Eu tenho que ter firmeza para conseguir vencer a vontade, o desejo de ficar em casa devido à situação do dia. Eu preciso vencer. Então eu tenho que ser firme e constante na obra de Deus, envolvido com Deus. Aí cai naquilo que eu estava falando também. As pessoas vêm até nós, as pessoas, muitas vezes a verdade é essa, não tem problema. A gente não liga para isso. Mas as pessoas gastam o nosso tempo, que às vezes é precioso, que às vezes é trabalhoso, às vezes não pode nem atender o irmão, mas a gente gasta o nosso tempo, a gente às vezes ouve os problemas, a gente vai para a oração, mas aí a gente vê as pessoas continuando a sofrer, as pessoas continuando a não conseguir avançar. Aí por que isso? Falta firmeza e constância. Porque quando você vê o envolvimento da pessoa, não está totalmente envolvido. Quando vai ver a firmeza da pessoa, não está nada firme. Quando vai ver a constância da pessoa, não tem constância nenhuma. Então não adianta você tentar querer a ajuda de Deus se você não tem firmeza e constância com o envolvimento na obra do Senhor. Não adianta. Não adianta eu querer avançar, não adianta eu querer conquistar, não adianta eu querer ser alguma coisa se eu não sou firme e constante envolvido na obra de Deus. Não tem como. Eu tenho que entender isso, porque senão eu vou só ficar falando com o pastor, porque senão eu vou só ficar pedindo oração, porque senão eu vou só ficar me lamuriando e não vou conseguir conquistar nada, e não vou conseguir avançar, e não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Noé, ele só não morreu com a família dele porque Noé teve firmeza e constância na obra do Senhor. Noé teve firmeza e constância, porque se Noé ele começa a tirar dia de folga, se Noé ele fala assim, hoje eu estou cansado, hoje eu estou aborrecido, hoje eu não estou afim. Se Noé tivesse dias assim, certamente ia chegar o dilúvio e ele não ia estar com a arca pronta e ia morrer junto. Noé, ele não morre, ele salva a sua família, porque ele teve firmeza e constância na construção daquela arca. Ele não esmoreceu na obra do Senhor. Ele não se acovardou, ele não relaxou, ele foi para dentro daquilo que ele tinha que fazer, daquilo que Deus ordenou que ele fizesse, e aquilo fez com que ele conseguisse salvar ele e a família dele da morte. Nós estamos querendo buscar salvação, nós estamos querendo buscar proteção, nós estamos querendo ser abençoados sem ter essa firmeza, essa constância, sem ter esse envolvimento. Aqui dentro é lugar de construir arca. Aqui dentro é lugar dia após dia. Nós estamos construindo arca todo dia, até Jesus voltar. E se a nossa arca não estiver
voltar e a gente ainda não tem conseguido construir a nossa arca, porque nos faltou constância e firmeza na obra do Senhor, no envolvimento. Aqui o apóstolo, ele fala, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Você não está aqui à toa, você não está aqui por nada, não é em vão. O nosso trabalho na obra de Deus não é em vão. Deus não vai deixar passar desapercebido o fato de você ter se esforçado para estar aqui, não só hoje, mas como todos os cultos. Por quê? Porque você está numa tarefa de fazer sua arca para você conseguir conquistar, para você conseguir avançar. Só que hoje nós vemos de pessoas que não querem isso, de pessoas que querem conquistar relaxadamente. Irmão, ninguém conquista nada relaxadamente. O relaxado não conquista nada. E as pessoas estão querendo conquistar sim. As pessoas estão querendo vencer dessa forma. Para vencer lá fora, tem que estar firme e constante na obra do Senhor aqui dentro. Eu não venço lá fora se eu não estiver firme e constante, envolvido com a obra do Senhor aqui dentro. Não venço. Eu não consigo vencer. E aí a gente se entristece. Eu, como pastor, me entristeço, porque a gente está aqui para ver a mudança da vida dos irmãos. A gente está aqui para ver o galgar, né, da vida dos irmãos, a transformação da vida dos irmãos. E aí a gente acaba se entristecendo, porque a gente vê entrar ano, sair ano, e não muda absolutamente nada, quando não piora. Aí pede oração, e aí que a conversa, irmão, firmeza e constância, nós temos que ter. Eu estou aqui com o celular aberto, vendo o culto ao vivo, para ver as pessoas assistirem. Por quê? Porque as pessoas não têm nem curiosidade de assistir o culto que ela deixou de vir. Isso é muito triste. Não tem curiosidade, não tem nem vontade, sabe? Isso é muito triste, porque nós estamos vivendo dias que são muito maus e a tendência é piorar. E se não tiver firmeza e constante desenvolvimento, vai por rala abaixo, irmão. Com oração de pastor, com a ajuda de pastor, dentro da igreja, não adianta. Não adianta vir para a igreja e não tem envolvimento. Deus espera uma igreja envolvida na obra do Senhor. Requer esforço nosso. Noé, ele já agradava a Deus. Jesus. Noé era justo, mas Deus fez Noé se envolver na obra dele. Deus fez Noé se envolver com ele, porque quando eu obedeço uma ordem de Deus, quando eu obedeço uma ordem do Senhor, eu estou me envolvendo com ele. Eu estou me envolvendo com ele. E Noé se envolveu com Deus. E aquele envolvimento de Noé com Deus fez dele uma pessoa a qual conseguiu vencer a morte, porque ali
Noé, ele estava lutando para vencer a morte. E a gente ainda não entendeu que nós estamos aqui para vencer a morte. Aleluia! Porque Jesus, ele venceu a morte por nós. Mas nós não vencemos ainda. É, Jesus. Nós estamos aqui fazendo a nossa arca, temos que fazer a nossa parte, porque nós precisamos vencer a morte. Nós precisamos alcançar os céus. Só que nós não entendemos isso. Nós não entendemos isso. E com isso, o povo de Deus sofre. Sofre porque falta envolvimento, porque falta firmeza, falta constância. E a gente precisa mudar essa atitude, para que se eu quero conquistar, irmão, sinceramente, aqui nessa igreja, qualquer igreja, às vezes a gente ora, qualquer igreja, às vezes a gente ora, sinceramente, por pessoas que a gente sabe que não vai receber aquilo que está pedindo. Vou repetir, às vezes a gente ora por pessoas que a gente até sabe que não vai receber aquilo que está pedindo. Sabe por quê? Não tem comprometimento, não tem firmeza, não tem constância, não se empenha em se envolver no algo do Senhor, de estar ali, de chegar para o pastor, como Deus de alguma forma, o que eu tenho para fazer, onde é que eu posso ajudar, o que eu posso mexer. Falta esse querer, esse envolvimento, falta essa firmeza. Vem para a igreja quando quero, quando não quer não vai, arruma desculpa, porque, irmão, quem quer faz. Não vai ter nada que impeça você fazer aquilo que você quer fazer. Aleluia! Não adianta. Se você está envolvido com Deus, se você está firme verdadeiramente, se você tem constância, não vai ter nada que te impeça de você estar na casa de Deus, você fazer o que tem que fazer. Não tem essa. Quem quer faz. Quem não quer dá desculpa. A gente entende a desculpa, eu posso até entender desculpa, entendeu? Não é a mim que as pessoas têm que se envolver, não é comigo que tem que se envolver. Não sou eu que sou Deus. Então, para mim, eu até entendo na vida da pessoa. O meu problema é: será que Deus vai entender? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que Deus vai entender essa minha falta de comprometimento com Ele? Por quê? Porque Abraão é o pai da fé, né? Porque Abraão foi quem foi e é quem é. Porque ele recebeu de Deus essa bênção tão grande, né? De ser quem ele é até hoje para nós, de receber a bênção que é incontável como a areia do mar e como a estrela do céu. Porque Abraão foi firme, Abraão foi constante e Abraão foi envolvido. A verdade é essa. Abraão teve isso tudo aqui. Abraão teve firmeza, Abraão teve constância e Abraão teve envolvimento. Isso o capacitou de ser o Pai das Nações, de receber uma bênção incontável. Por quê? Foi firme, porque foi constante. Agora Saul resolveu largar, resolveu fazer diferente, e isso levou o Saul para onde? Para o buraco, para a morte.
o inverso. Então, aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui para os Coríntios, olha só: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho é bom, sempre abundante. O que é abundância? A abundância não é qualquer coisa, a abundância é muita coisa. Uma coisa abundante é uma coisa que está sobrando, né? Uma coisa está sobrando. É uma coisa que vai ser, né? Eu fui no churrasco sábado, um amigo meu perguntou assim: pastor, a gente faz um tira-gosto ou a gente faz para poder todo mundo comer com abundância? Eu falei: olha, eu prefiro que seja um almoço mesmo, para todo mundo comer com abundância. Então, teve churrasco o dia todo, porque teve abundância. A abundância é uma coisa que tem muita quantidade. Isso é abundância. Isso é abundância. Então, Deus espera de nós abundância na obra dele, envolvimento com ele. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós venhamos a nos envolver com ele. Porque se não houver envolvimento, se não houver constância, se não houver firmeza, nós não vamos conquistar nada. Nós vamos ficar aqui sentados numa cadeira, fazendo números, esperando a hora passar. É isso que nós vamos estar aqui. Vamos dar para isso aqui. Porque nós temos que entender que existe um Deus que é vivo, e ele não está morto, ele está dos altos céus, olhando a nossa adoração. Aleluia! Olhando o nosso envolvimento, ele está olhando a nossa firmeza, ele está olhando a nossa constância, ele está olhando isso. A Bíblia fala que nós vamos ser pesados na balança. Nós vamos ser pesados na balança. A nossa firmeza, a nossa constância, o nosso envolvimento, né? Porque nós precisamos disso. É um conjunto de coisas. Ele não falou só firme, ele não falou só constante, e nem abundância na obra do Senhor. Ele falou: tem que ser firme, constante e sempre. O que quer dizer sempre? Sempre é todo dia. Todo dia. Todo dia. É hoje, é amanhã, é depois, até a nossa morte. Todo dia. Nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. É envolvimento. É atenção. É querer. É ter vontade. É ter amor, é ter carinho. Se nós, como servos de Deus que somos, nós não despertarmos para isso, vai ficar difícil de alcançar o céu. Vai ficar difícil de conquistar. Vai ficar difícil não saber mudar. Tem gente que está com a vida amarrada, família amarrada, tudo amarrado, mas leva aquela mesma vida de inconstância, de relaxamento. E nós temos que ter esse envolvimento, nós temos que ter, porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente tem maior vigor, a gente tem maior envolvimento. É que eu costumava falar lá em casa. Quando eu era moleque, quando eu era criança, quando eu era pequeno, a gente ia para um sítio, no final de semana. Meu pai falava: tem que acordar sempre para ir para o sítio.
Eu 5 horas da manhã acordava sozinho para ir para o sítio. 5 horas da manhã eu estava acordado, eu. Agora, dia de semana, para me levantar da cama para ir para a escola, era uma desgraça. Era difícil eu conseguir ir para a escola. Sabe por quê? Porque eu não tinha o amor para ir para a escola, eu não tinha o comprometimento para a escola, eu não tinha a vontade para a escola. Então, para eu acordar para ir para a escola, tinha que me sacolejar para acordar. Agora, por que eu acordava antes das pessoas acordarem para ir para a farra? Porque eu gostava de ir para o sítio, eu gostava de ir para lá, para aquele lugar, para as piscinas, para os brinquedos que tinha lá, eu gostava de ir. E é isso que acontece com a gente, irmão. Às vezes dentro da igreja nós estamos com uma apatia. Às vezes dentro da igreja a gente não consegue se desenvolver. A gente não consegue nos entregar. Mas se for em outro lugar, se for fazer outra coisa, nós ficamos logo ligados, nós ficamos logo acesos, nós ficamos logo felizes, nós queremos demonstrar envolvimento. Isso é triste. Isso é muito triste. Porque Deus pede de nós envolvimento. Deus pede de nós que nós tenhamos trazer, que nós queiramos ficar atentos, ligados em Deus. Firmeza, constância, coisas que o crente precisa aprender a ter para conseguir vencer e avançar, para conseguir conquistar. Nós estamos vivendo hoje em dia crentes que não conseguem conquistar. Nós estamos vendo crentes hoje que não conseguem avançar, porque falta firmeza e constância, porque falta envolvimento, porque falta comprometimento. E aí, irmão, não adianta a gente ficar pedindo oração, a gente ficar reclamando, a gente ficar contando história triste, que nada disso vai mudar. Nós precisamos ter essa firmeza, essa constância, para que a gente possa mudar a nossa história, para que a gente possa conseguir ajudar a nossa família, assim como Noé ajudou a sua família, assim como Noé abriu mão. Essa é a verdadeira vida do cristão, abrir mão. Ele abriu mão de passear, ele abriu mão de ir para a farra, ele abriu mão de fazer uma porção de coisas para estar ali sempre, dia após dia, um dia atrás do outro, para construir uma arca para que ele não pudesse morrer. Ele teve esforço, ele se esforçou. E nós temos que entender isso nessa noite. Nós temos que entender isso nessa noite. Nós temos que entender que Deus espera de nós uma mudança. Glória a Deus. Para que a gente possa conquistar o que a gente necessita na nossa vida. Aleluia. É muito triste a gente ver as pessoas dentro da igreja, entra dia após dia, entra ano após ano, e a pessoa não encontra vitória. A pessoa só fala que está ruim. Está muito triste isso. A pessoa não consegue falar assim, não, eu venci isso, eu venci aquilo. Porque o paciente vai passar. Mas a gente não consegue
Porque está faltando firmeza e constância. Em alguma área está faltando envolvimento. Porque uma pessoa firme, constante, envolvida na obra, essa pessoa não tem como não contar a bênção, não tem como não contar a vitória. Que nós possamos buscar isso, que nós possamos querer isso, que nós possamos entender, aplicar isso em nossa vida. Porque corre o risco a gente ficar na igreja, tentando fazer uma arca, se embolando, porque não consegue ter aquela firmeza que tem que ter poder fazer a arca, e chegar no final, depois de ter tido algum esforço, chegar no final e morrer na praia, não conseguir entrar na arca. Que nós possamos fazer o que o apóstolo ensinou em Coríntios, que nós possamos ser ensinados também essa noite. Aleluia. Só que temos de orar.